Boa noite, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender do que ocorre numa audiência de instrução no GEF. Inicialmente, eu quero falar para vocês que cada advogado ele faz a audiência da forma que quiser. Mas, o primeiro, o que é um processo na Justiça Federal? O que é um processo falando sobre aposentadoria, sobre auxílio-doença, benefício assistencial, como LOAS, ou até mesmo uma pensão por morte. É o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Esse é um processo da Justiça Federal, tá? Daqui da Comarca de Manhuaçu. Não posso mostrar o nome, mas isso aqui que é um processo, né? Só para vocês darem uma olhada, passando aqui rapidinho para não sair dados. Mas um processo, né, constituído por petição inicial, contestação do INSS, impugnação à contestação que o advogado vai fazer. Se for um benefício de incapacidade, vai ter a designação da perícia. Depois eu faço um vídeo falando o que é perícia, o que é cada coisa. Mas vamos lá, vamos nos ater o que é uma audiência de instrução e o que eu preciso fazer enquanto advogado para você que está iniciando a carreira, uma audiência de instrução. A primeira audiência de instrução que eu participei, confesso para vocês que eu fiquei louca, assim, porque eu fiquei com muito medo, eu não tinha experiência do que eu iria falar, o que eu iria arguir. Então, eu estudei o caso, estudei o processo e eu fiz uma série de perguntas prontas e eu levei. Eu me recordo que eu tive 14 perguntas que eu coloquei na minha do que eu chamei de é como se fosse uma declaração que eu fiz. Na verdade, foram questionamentos para ser feito durante a audiência, né, de instrução. Lembrando que a audiência de instrução, primeiro vai ter de conciliação, vai saber se é possível, né, ter uma conciliação entre o INSS e a parte contrária, para saber até se o INSS tem uma proposta de acordo, que hoje eu posso te garantir cerca de 95% não há, porque se houvesse possibilidade de acordo, o próprio INSS iria peticionar nesse processo de informar, então não há. O próprio INSS, às vezes ele costuma mandar o representante legal, né, o procurador federal, às vezes não, às vezes ele nem manda e aí o próprio juiz faz a audiência e o INSS fica ausente e o juiz ouve as testemunhas. Enfim. Aí você tem os questionamentos, vai ter a parte do procurador, vai ter a parte do advogado, né? Às vezes alguns advogados ficam perguntando onde que eu sento, na direita, esquerda, autor sempre na direita, réu na esquerda. Mas vamos lá. Aí, à medida que o juiz for fazendo algumas perguntas para o seu cliente, eu ia ticando as minhas perguntas. Exemplo de uma questão de aposentadoria. Ah, senhora Maria, a senhora tinha quantos pés de café? A senhora, qual tipo de café que a senhora trabalhava? É o galego? É o café tal, é o café tatu, tem um monte de qualidade de café. Então eu ia já cortando das minhas perguntas, para que não ficasse perguntas repetitivas que o magistrado já tinha feito. Então não iria adiantar com o convencimento dele eu continuar com a mesma pergunta. E quando eu chegava a minha vez, eu fazia as perguntas que eu já estava pronta. Atualmente, conforme você vai pegando mais confiança, vai atuando mais, você já sabe exatamente qual tipo de pergunta pertinente que você vai fazer. Hoje na instrução já não levo mais perguntas prontas, até porque vai depender da audiência, e aí ali na audiência eu vou saber qual tipo de pergunta, qual sustentação oral que eu vou fazer. Mas, para quem está começando, essa é a dica que eu tenho para te passar. O que é a audiência de instrução, então? Inicialmente, o juiz vai ouvir o autor, né, que está pedindo ali a aposentadoria, a pensão, o auxílio. Não é o caso de auxílio-doença, mas se houvesse instrução no auxílio-doença, seria isso. No benefício da prestação continuada, que é o LOAS. E aí, depois que o juiz fizer todas as perguntas que ele achar pertinente, ele vai passar a palavra para o advogado para saber se tem algumas perguntas. Ele vai passar a palavra para o procurador. Posteriormente, você vai ouvir a testemunha e aí o advogado vai ter a oportunidade de vai fazer as perguntas para as testemunhas, o juiz vai te passar a palavra e aí, né, você vai falar. Só uma coisa que eu quero corrigir aqui é que o juiz ele vai fazer pergunta para o autor e aí ele não dá a palavra para o advogado fazer pergunta porque o advogado já fez a petição. Então, tudo que você precisava informar no seu processo você já fez, né? Advogado faz pergunta para testemunha, não para o autor, tá? Só para fazer essa retificação. E aí, nas testemunhas é que você vai lá ticar aquelas perguntas, tá? Isso que é uma audiência de instrução, então não é um bicho de sete cabeças, você pode ir tranquilo, procure o seu advogado, leve as testemunhas para o seu advogado conversar antes e vai dar tudo certo, tá bom? Espero ter ajudado, tirado esse medo, esse pavor que as pessoas têm de ir em audiência e testemunha e audiência de instrução e é para você
vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Só isso. Beijo. Continua aqui no canal. Se você quiser saber algum assunto, é só colocar aqui que eu explico pra vocês. Tchau, tchau.